Oi, pessoal. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É com alegria, com satisfação que aqui recebo a todos. Já peço desde o momento para fazer a inscrição no canal, ativar as notificações, curtir o conteúdo e também compartilhá-lo, pois assim são formas de que o conteúdo chegue adiante, trazendo reflexão e fazendo com que a gente possa mudar, conceitos, mudar a nós mesmos. Inclusive, nesse sentido, será feita a leitura de hoje, que é do livro Pão Nosso. Essa leitura é bastante interessante, esse material, que foi escrito por Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Ele fala no capítulo 15 sobre os pensamentos. Começa então assim Emmanuel. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Isso aqui é de uma relevância fenomenal, sem precedentes. Porque quando a gente começa a entender que tudo tem a ver com a forma que a gente pensa, isso é muito libertador, Mas aí alguém pode dizer, mas aqui na Terra tem coisas que nós não controlamos, Ciclos de riqueza, ciclos de pobreza, guerras, enfim, fatores macroeconômicos, fatores sociais e etc, etc. Sim, existem vários componentes sobre os quais a gente de fato não tem controle, Mas, sempre tem essa questão, a gente pode controlar a maneira, a gente pode escolher como nós vamos reagir perante as coisas. Já dizia o Epiteto, que a gente geralmente sofre mais pela interpretação das coisas do que pelas coisas em si. Então, quando acontece, qualquer fato da vida, e se tu perguntar para 100 pessoas a respeito dessa situação, desse contexto, tu vai ter 100 interpretações diferentes. Tu vai ter desde de casos em que aquilo pode gerar um extremo sofrimento, em outros casos que as pessoas ficam indiferentes, em outros casos que as pessoas se engajam para tentar resolver. Enfim, as possibilidades são infinitas. Mas é justamente na casa mental que nós vamos poder começar a criar a nossa realidade. Então, algo que é bem pontual, e que já existiu muito na nossa sociedade, infelizmente, foi o racismo. O que isso quer dizer? E infelizmente tem até hoje, mas enfim. Teve um momento na sociedade em que era normal a escravidão, inclusive com proteções legais, para a pessoa poder exercer, entre aspas, esse direito, algo abominável. Mas enfim, por que eu estou entrando nesse âmbito? Porque naquele momento havia um entendimento, ou seja, existia uma linha de pensamento de que o negro ele poderia ser, a pessoa negra, ela poderia ser tido como um objeto, algo como se fosse uma posse. Inclusive, isso foi tema de discussão nos Estados Unidos em dado momento, quando a escravidão era vigia, e justamente estavam questionando se era lícito ou não ter escravidão, e aí, naquele momento histórico, venceu a tese de que mesmo tendo coração, mesmo tendo pensamentos e, enfim, ter a biotipia humana, não se julgou
né, que o negro ele poderia ter os mesmos direitos, por exemplo, de uma pessoa branca, né? O que é estapafúrdio, ridículo, né? E eles acabaram dando, digamos assim, razão, né, para que as pessoas brancas pudessem continuar tendo seus escravos negros, né, sendo, portando, como se fossem objetos. E por que que isso foi possível, né? Porque naquele instante se acreditava, né, que o branco, né, era superior ao negro, né? Então, o fato de tu pensar dessa forma criou na sociedade, naquele momento histórico, toda uma estruturação, né? Ou seja, era normal, né, tu ir lá com um barco na África, né, colocar as pessoas em grilhões e trazê-las para, né, diversos continentes e vendê-las como se fossem objetos, como se fossem animais, né, que era muito triste. E isso só foi possível, né, justamente porque existia uma concepção equivocada a respeito, né, do que era ser humano, do que era inferior, superior, né? E já diz a lei de Deus, todos somos iguais perante Deus, né? Então, todos somos iguais, não tem maior, não tem menor, não tem mais, não tem menos, todos somos iguais perante Deus e perante a sua lei. Então, isso é muito importante, a gente analisar a forma como a gente pensa. Porque se a gente tem algo equivocado, individualmente, nós vamos ter consequências individuais em relação àquilo. Se algo é no âmbito coletivo, né, como por exemplo a escravidão, da mesma forma, isso vai trazer em algum momento implicações também coletivas, né? Porque a lei de Deus, ela é justa, né? A lei é de justiça, de amor e de caridade, né? Então, Deus é bondoso, mas também ele é justo, né? A cada qual segundo as suas obras, né? Então, por isso que Emmanuel está nos falando que antes de algo existir, né, no mundo real, no mundo factual, existe primeiramente onde? Existe na nossa linha de pensamento, né? Continuando então o autor espiritual, o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação, rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. A gente vendo, então, por exemplo, né, continuando nessa linha de pensamento, né, do exemplo da escravidão, aqui está dizendo que não é fácil, como parece à primeira vista. Por quê? Basta a gente olhar para o mundo, né? Peguemos, né, como amostra uma pessoa que de fato seja preconceituosa, seja racista. Vai ser extremamente difícil que essa pessoa mude. Por quê? Porque isso é algo arraigado, é a forma como ela pensa. E a gente, né, que é espírita, a gente sabe que as coisas, elas são de múltiplas encarnações. São de várias reencarnações. E muitas vezes a pessoa traz uma forma de ser, uma forma de pensar, no caso ruim, desadaptativa, disfuncional, às vezes há milênios, né? Então, não vai ser fácil para esse espírito, por exemplo, deixar de ser racista, né? Porque se ele é racista hoje, com certeza ele também era no passado, né? Porque a evolução, né, do ser humano, dos espíritos, a evolução ela é paulatina, ela é gradativa. Não tem salto, não tem milagre. Tudo acontece através do esforço, né? Então, não tem como a gente pensar em 2, 3, enfim, não importa quantas encarnações atrás, e imaginarmos que em um dado momento, se hoje nós somos, por exemplo, injustos, que há 2 encarnações atrás nós éramos exemplos de justiça. Não.
Não tem lógica nenhuma isso. Hoje é o nosso melhor momento evolutivo, né? Então, se a gente quer fazer uma mudança significativa, primeiramente a gente tem que, né, por óbvio, descobrir, né, onde estão as nossas falhas. Né? Que nem nesse exemplo, se a pessoa descobre, né, que ela tem essa mazela no coração de ser racista, ela vai ter que, por exemplo, começar a fazer um grande, que nem diz aqui a leitura, um profundo esforço de dominação de si mesmo. E ele vai ter que alcançar isso com trabalho e com sacrifício do coração. Porque a pessoa vai ter que mudar, né? Ela aceitar a lei de Deus, ela aceitar que todos somos iguais perante a lei. E aí, por que ela não consegue aceitar isso? Será que não é justamente por ela ser muito orgulhosa? Porque ela quer imaginar que é melhor do que os outros? E há quanto tempo ela tem isso? 5, 10, 50? Quantas encarnações que esse sentimento se desenvolveu e continua prosperando no coração dela? E justamente, né, para que a gente se atualize, se modifique, se melhore, Deus proporciona as reencarnações, né, para fazer com que a gente desenvolva valores, né, que nem nesse caso, de aceitar que todos somos iguais, né, que perante Deus não tem, todos somos filhos, né, todos somos irmãos, não tem melhor e não tem pior, né. E em havendo resistência, né, em havendo, né, a situação de que a pessoa não quer se modificar, né, aí infelizmente, né, uma vez que o amor não é suficiente para modificar essa pessoa, porque Deus dá várias e várias chances, né, no caminho do amor, coloca numa família legal, dá possibilidades de estudo, enfim, né, Deus é a inteligência suprema, a bondade suprema, e Ele cria N situações para que a gente consiga evoluir, né, através dessa forma, né, através desse caminho do amor. Mas aí pode chegar um momento, né, uma vez que a gente é totalmente intolerante, a gente é totalmente resistente, a gente não quer modificar o nosso coração, que muitas vezes pode ser até perverso, vai chegar pela dor, né? E aí muitas vezes, né, justamente tu pode nascer naquele viés que tu mais odeia, que tu mais discrimina, né? E existem vários exemplos na literatura espírita dando conta desse contexto. De irmãos, né, que daqui a pouco eram traficantes, né, né, se fartavam, né, de recursos oriundos da escravidão, né, do tráfico, né, dos navios negreiros. O que acontece? Né, que nem nos conta Emmanuel, se não me engano, no livro Renúncia, mas enfim, que um determinado irmão, que era muito bonito, né, fisicamente, era espanhol, era branco, e discriminava terrivelmente os negros e ficou rico, né, fazendo tráfico, né, nossos irmãos, né, oriundos da África. E aí, em determinado momento, ao desencarnar, uma vez que o sentimento dele era muito violento, ele era muito, né, muito enraizado nesse mal, daí teve, em determinado momento, uma reencarnação na qual ele nasceu como negro. E além de negro, ele tinha uma deficiência em uma das pernas, né? Uma deficiência física. E, se não me engano, também ele tinha problema nos olhos, né? Enfim. E ele sofria imensamente. Por quê? Porque toda a humilhação que ele trazia para os irmãos negros, ele começou a sentir onde? Na própria pele, né? Então ele sentiu as dores, né, de ser humilhado por causa da cor da pele, né? E aí, para ele, infelizmente, ou felizmente, né, enfim, ele acabou aprendendo como é sofrido, como é difícil quando tu é maltratado por uma coisa que na verdade não tem sentido nenhum, né, que é a cor da pele. Mas enfim, né? E mesmo assim as pessoas podem continuar sendo resistentes e continuar querendo não aprender, né? Mas aí Deus vai se valer dos recursos, né, enfim, necessários para que a pessoa aprenda, né? E a gente, né, até por, olha, se não for pelo coração, mas que fosse até por questão até de inteligência, a gente deveria aceitar. Porque senão as expiações vão se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, até que, né, o nosso coração aceite, né,
a lei de amor, a lei de caridade, justiça. E sempre, né, tendo em conta, né, que Deus ele não tem a intenção de massacrar a gente, né? Porque ele sempre dá, digamos, as dificuldades em conformidade com as nossas forças, né? Ou seja, né, como já diz o jargão, a cruz, né, nunca é mais pesada do que a nossa capacidade de carregá-la, né? Seguindo então, né, leitura aqui do capítulo 15, Pensamentos, Emmanuel. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Então é aquele famoso, né, pessoal, pro forma, né, o famoso para inglês ver. A pessoa modifica ali o verbal, né, o falatório, né, mas no fundo o coração continua o mesmo. Pode até dizer que mudou, né, que nem nesse exemplo, não, eu acho que todo mundo é igual, que não tem diferença. Mas lá no fundo a pessoa continua pensando, né, e sentindo do mesmo jeito. E muitas vezes as escondidas também agindo, né, em conformidade com o seu pensamento. Porque muitas vezes a lei proíbe, né? Por exemplo, hoje não, o racismo é um crime inafiançável, né? E daí tem pessoas que são racistas, continuam sendo racistas, só que o que acontece? Elas fazem, né, as ocultas, né? Então, né, acabam disseminando o racismo, né? Em pequenos grupos as pessoas, enfim, fazem comentários maldosos, né, nesse contexto. Então é uma prova de que algo é pro forma, né? A pessoa diz que mudou, que é diferente, mas na verdade ela só está controlando, né, aquilo que de fato ela é, né? Por isso que, como já diz Emmanuel, tem que ter o sacrifício do coração, né? A gente tem que analisar, né, o que de fato a gente carrega no peito e tentar fazer alguma modificação sincera, né? Até para que a gente não acabe recebendo esses frutos, né? Porque, novamente, é através dos frutos, né, que se conhece a árvore. Então, se a pessoa fica falando o tempo inteiro, discriminando os outros, o que é essa árvore? É uma árvore ruim, né? Porque os frutos são de qualidade nefasta, né? Uma qualidade indesejável, algo podre. Então não faz sentido nenhum a gente imaginar que essa árvore seja uma árvore boa, né? Ela tem que se regenerar, ela tem que se modificar. Então, continua Emmanuel, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, ele está reforçando, né, que pensar é criar, né? Então, se tu começa a modificar de fato tua linha de pensamento, o teu sentimento, né, tu começa de fato a acreditar que todo mundo é igual perante Deus, né, continuando esse exemplo do racismo, tu vai começar a mudar a realidade. Tu vai começar a se relacionar melhor com as outras pessoas que são diferentes de ti, né? E aí pode, que nem diz ali, pode não se exteriorizar de súbito, mas em algum momento, né, isso vai acontecer, né? Então, diz o autor também que se exige cuidados especiais, né, para o esforço de continuidade. Porque, na verdade, né, pessoal, a grande verdade, a grande realidade é que nada é de graça. Se a gente quer algo, a gente tem que trabalhar incessantemente por aquilo. Por exemplo, se a gente quer fazer uma casa de alvenaria, e a gente começou a erguer uma parede, se a gente fez até a metade, né, vai ficar pela metade. Então, não vai ter nada mágico que vai fazer com que o processo chegue ao fim. É o nosso esforço contínuo, né? Então, da mesma maneira, se tu quer uma modificação profunda em ti, tu vai ter que persistir 1, 2, 3, 10, 20,
quantas vezes forem necessárias, até que de fato tu consiga se modificar. Então é que nem a casa. A casa só vai estar pronta quando tu fizer todos os processos necessários, né? Vai colocar fiação elétrica, vai ter as paredes, vai ter a parte hidráulica, vai ter o telhado, enfim. E isso demanda tempo, né? Então, da mesma maneira que uma construção física demanda tempo e demora, construções mentais, modificações mentais também demoram tempo. E tu tem que fazer esse esforço, né? Tem que fazer essa modificação, né? Para que de fato tu consiga alcançar o teu objetivo, né? Então, né, finalizando, Emmanuel diz assim: o conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Ou seja, uma vez que tu busca sintonia, tu busca ver, tu busca pensar, né, no verdadeiro, no honesto, no justo, no puro, no amável, tu vai se modificando aos poucos, né? É que nem aquela coisa, eu não sei absolutamente nada de advocacia, nada de direito. E aí tu vai lá e te inscreve numa faculdade. Fica lá 10 semestres estudando. No início tu sabe nada, ou praticamente nada, mas com o tempo, né, tu te expondo ao estudo da lei, né, no caso da lei dos homens, vai chegar um determinado momento que tu já vai ter uma boa compreensão. E no fim, lá, uma vez que tu está estudando, te esforçando, tu vai te constituir como advogado, ou médico, ou psicólogo, ou engenheiro, ou enfim, né? Não importa. Porque é justamente através do convívio, do esforço diário que a gente se modifica, né? E aí Emmanuel nos fala que a gente tem que buscar o verdadeiro, o honesto, o justo, o puro, o amável, porque de tanto ficar próximo a isso, nós vamos nos tornando isso. Então, fica justamente uma questão também de orientação, né, de escolha. O que a gente vem escolhendo? O que nós estamos buscando diariamente? E ao repetir isso frequentemente, é assim que a gente melhora enquanto ser humano, né, enquanto ser espiritual. Então, agradeço a todos que estiveram aqui comigo fazendo o presente estudo, né? Que Deus possa iluminar a todos nós, que Jesus nos abençoe, que os nossos anjos de guarda, que a espiritualidade amiga nos intuam sempre para o bem. E peço mais uma vez, se gostaram do conteúdo, né, que compartilhem, que deem o curtir, que se inscrevam no canal, que ativem as notificações e fazer assim com que essa mensagem, né, possa tocar o coração de alguém, tocar o pensamento de alguém, para que possa produzir, né, boas reflexões, boas mudanças e assim a gente prosseguir evoluindo e melhorando nessa senda infinita. E que assim seja.